Fala aí, cambada. Me pediram dessa vez para avaliar a saúde mental de um outro produtor de conteúdo, nosso querido Realidade Efervescente, ou então Sonido Elétrico, ou então Uma Prosa com o Lobo. São esses os canais que ele já teve, eu lembro. O Sonido Elétrico é o canal atual, pelo menos até o momento desse vídeo, com 2.000 inscritos. Um inscrito pediu para eu avaliar se ele é esquizofrênico ou não. Eu não sou médico, não tenho CRM, não tenho jaleco, não tenho receituário, só tenho o olho clínico de quem já passou anos estudando a própria mente e também a dos outros. E neuroquímica e farmacologia. Então, tudo que eu falar aqui é especulação baseada em observação, não é diagnóstico, é uma mera análise. Que foi o que o inscrito pediu, na verdade, uma análise. O cara que o inscrito descreve tem um padrão claro. Tiques, né? Todo mundo já viu os tiques dele de ficar fazendo F, 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 F. O som do F, fu, 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 fu. Tem mania de perseguição, ego frágil, paranoia constante e uma incapacidade de sair do mesmo lugar. Ele até sai, mas volta. O nome disso é autossabotagem, mas vamos destrinchar tudo isso daí, tá? O que foi observado por mim? O cara tem tique de som, fica fazendo F repetido, como se fosse um mecanismo de defesa. Isso pode ser um tique nervoso comum em transtorno de ansiedade severa, que também bagunça a mente da pessoa, ou pode ser um comportamento estereotipado associado a quadros psicóticos. Ele tem mania de perseguição derivada de uma insegurança profunda dentro dele mesmo. Tudo é ataque. Uma constatação simples, como, por exemplo, uma coisa que disseram pra mim, disseram pra ele também, eu vou acabar revivendo esse assunto, né? Ambas as partes já estão quites, né? Ninguém brigou com ninguém, na verdade, mas o clima pesou. Mas, enfim, né? Disseram que o nosso companheiro não serve pra relacionamento no momento e ele se sentiu ofendido. Sendo que, se alguém disse pra mim, não tô me comparando com ele, mas assim, eu não tenho essa psicose, então, vou me usar de exemplo. Se alguém diz pra mim que eu não tô pronto pra um relacionamento no momento, eu simplesmente olho o porquê eu não estaria pronto e com base na minha conclusão eu tomo a minha opinião, entende? Eu não tomo direto a opinião da pessoa como uma verdade e consequentemente um ataque. Portanto, não dá esse efeito em mim de uma constatação simples ser interpretada como ofensa, que é o efeito que dá no companheiro aí. Qualquer crítica, mesmo construtiva, pode ser recebida como uma agressão, nem sempre será, mas pode ser. Tem um ego extremamente frágil, na minha visão. Qualquer ameaça ao ego é tratada como uma ameaça à existência. Ele precisa constantemente se defender, mas não percebe que está se defendendo, porque esse é um comportamento automático. Eu sei porque eu passo por isso e já passei por isso em maior grau. É porque eu venho me tratando faz tempo, para esquizofrenia, e também fazendo terapia psicanalítica. Mas no caso dele é como se o ego estivesse em estado de alerta máximo o tempo todo. O que possivelmente pode ser também que ele tenha TDAH, já que o córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, pensamento lógico, que é o que eu faço, é, mais outras funções como lucidez, consciência, quanto mais insegura a pessoa, menos lucidez ela tem. E quanto menos lucidez ela tem, é uma forte evidência de que o córtex pré-frontal não está funcionando direito. Ele pode estar no estado de hipodopaminergia, que é quando tem dopamina de menos ali. Isso se resolveria com Ritalina ou com Venvance. Em alguns casos, só o Venvance vai dar jeito. Eu acho que pro companheiro seria muito bom. Seria muito bom mesmo, só que é um remédio muito caro. Mesmo o genérico dele, na dose mais baixa, custa R$ 250. Dependendo de onde você mora. Em São Paulo é mais caro, bem mais caro. Porque muitas vezes essa reatividade extrema não significa esquizofrenia. O indivíduo tem TDAH que causa a hiperatividade, que na verdade é a reatividade extrema, não consegue focar em pensamento nenhum, porque o cérebro dele está todo bagunçado, afinal não consegue fazer planejamentos, e com isso a pessoa também não consegue focar numa consciência só, dentro dela. É como se várias consciências estivessem brigando, fazendo uma bagunça ali para poder cada uma tomar o controle. Ou seja, o indivíduo não tem controle da própria opinião, nem do que sente. Fortalecendo o córtex pré-frontal, com alguns exercícios ou com medicamentos ou com os dois, você consegue fazer com que ele consiga filtrar melhor os estímulos que vêm da amígdala, que é a parte responsável por sentir medo, insegurança, falta de lucidez e tudo mais. Mas o companheiro ele retorna sempre ao mesmo ponto na vida. Os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos conflitos, indica a autossabotagem derivada de paranoia. Ele não confia no mundo, não confia nas pessoas, não confia em si mesmo claramente, então ele se mantém preso no mesmo ciclo porque o novo é ameaçador. Esse é um problema que eu mesmo tenho, e é difícil pra caralho de superar. O que isso tudo pode ser? Esquizofrenia, se houver delírios estruturados, alucinações ou uma desconexão clara com a realidade, que é claro, só quem está de fora vai poder perceber, a paranoia pode ser um sintoma positivo. Positivo não quer dizer bom, tá, na esquizofrenia. Os tiques podem ser um efeito colateral de medicação ou parte do quadro também da esquizofrenia. Pode ser também transtorno de estresse pós-traumático complexo. Se houver histórico de trauma prolongado, e né, ele já contou a história dele aí, que é uma história pesada também, a família sem estrutura, assim como a minha, né? No caso dele, histórico de trauma prolongado, hipervigilância constante, que é claro no comportamento dele até hoje, dificuldade de regular emoções, que também é clara, e uma visão de mundo como um lugar perigoso. Não é à toa que o companheiro é antinatalista, né? Assim como eu. O ego frágil e a mania de perseguição são muito comuns em quem foi repetidamente invalidado ou abusado. Abusaram não no sentido sexual, mas abusaram no sentido de receber um maltratamento dos pais. A esquizofrenia e o transtorno de estresse pós-traumático, eles podem coexistir. Muitas vezes o transtorno de estresse pós-traumático complexo é confundido com esquizofrenia porque os sintomas de hipervigilância e paranoia se parecem.
A diferença é que no transtorno, vamos chamar de TEPT, que é a sigla, a pessoa sabe que está reagindo a algo, enquanto na esquizofrenia a pessoa acredita que a ameaça é objetiva e externa. A pessoa distorce a realidade e cria ameaças nos vários âmbitos da vida. Ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? Não significa que ela acha apenas que os outros são problema. Na verdade, ela acha que qualquer coisa pode ser um problema, qualquer coisa vai dar errado, não tem ânimo para fazer nada. E apesar dos psiquiatras dizerem que o esquizofrênico não pode usar anfetaminas, que no caso seria o Venvance, que ele é um derivado de uma anfetamina, comigo foi o que funcionou melhor do que qualquer antipsicótico. Agora vamos falar do tópico 3, a autossabotagem como defesa. Ele retorna sempre ao mesmo ponto. Isso não é o acaso, é um mecanismo de proteção. O cérebro prefere o caos conhecido ao caos desconhecido. Se você crescer em um ambiente hostil, seu cérebro aprende que o perigo é normal, portanto você só consegue projetar perigo nas coisas. Isso reflete muito no conteúdo da pessoa. Vocês podem analisar pelo meu mesmo e tirarem as conclusões de vocês. Se eu tô sendo sábio, se eu tô sendo covarde, e assim vai. Quando o perigo não tá presente, ele cria. Ou interpreta coisas como perigo. Por quê? Porque a mente dele aprendeu a agir assim devido à criação que ele teve. Pode ter desenvolvido nele TEPT ou esquizofrenia, ou os dois. A paranoia é um escudo, você não confia em ninguém, então ninguém pode trair você. Ou te frustrar de alguma maneira. É comum em quem teve uma criação como ele teve, como eu tive. Você espera o pior, então não se surpreende quando ele vem. Sofre, mas não se surpreende. O problema é que esse escudo vira uma prisão, você se mantém no mesmo ciclo, porque sair exige confiar. E confiar é uma coisa que ele nunca aprendeu, e eu também não aprendi até hoje. Qual que é o meu veredito? Meu veredito, como mero estudioso e não médico, é esquizofrenia ou TEPT. Os dois podem estar presentes, mas o comportamento dele parece mais alinhado com TEPT complexo com traços paranoides, e não com a esquizofrenia em si. A insegurança profunda, a hipervigilância, a paranoia, né, a psicose, a dificuldade de regular emoções e a necessidade constante de defender o próprio ego são mais típicas de quem foi ferido repetidamente do que de quem está em psicose ativa. Isso não significa que ele não possa ter esquizofrenia, mas, pelo que foi descrito, o que predomina é o trauma não integrado disfarçado de psicose, que são coisas diferentes. Não importa se é esquizofrenia, TEPT ou os dois, o que importa é que o cara tá preso num loop. Ele não consegue evoluir porque a mente dele tá ocupada demais se defendendo. Ele vê inimigos onde não há, interpreta ataques onde não existem e se mantém no mesmo lugar porque sair de lá exigiria quebrar o escudo. E quebrar o escudo dói. Dói pra caralho. Eu vejo que na verdade ele tá quebrando o escudo aos poucos, ele tá evoluindo aos poucos, mas só eu com meu olhar clínico consigo perceber isso. Os outros simplesmente vão descer o cacete, chamar de isso, de aquilo, enfim. Mas perdoe-os, pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles criticam sem ter o conhecimento necessário para embasar sua crítica. E o companheiro, o escudo, é o que ele construiu para sobreviver, mas se ele não quebrar, ele vai passar o resto da vida no mesmo ponto, com os mesmos tiques, as mesmas paranoias, as mesmas defesas e o mesmo sofrimento. A única saída é a vulnerabilidade, a coragem de admitir que você não precisa se defender de tudo, que o mundo não é um campo minado, que as pessoas não estão sempre prontas para te atacar, mas isso leva tempo, terapia e uma disposição que muitos não têm, porque dói. Companheiro, eu já passei muito nesse processo, e ainda tô no processo. Eu considero que eu tô acima de você, porque meu ego já não é mais tão afetado. A confusão na minha mente diminuiu. Eu tomava um monte de remédios, atualmente eu só preciso de testosterona porque meu corpo não produz ainda assim. Se produzisse, eu acho que eu estaria 100%. Então assim, eu e você somos parecidos. Por razões diferentes, algumas semelhantes, mas somos parecidos. Peço que não leve a mal, isso daqui foi uma mera análise. E se você tem um amigo assim, ou ainda mais inscritos, né? A única coisa que você pode fazer é não alimentar paranoia, não validar defesa, não entrar no jogo. Seja uma presença neutra, porque a mente dele já é caótica o suficiente sem você adicionar mais como é que fala? Lenha na fogueira. Agora, qualquer um que queira entender mais sobre psicose, trauma ou qualquer outro tema, é só mandar qualquer valor no LevePix, tá? Abaixei o mínimo pra R$1. Claro, você não vai mandar R$1, né? Porque senão as taxas vão comer tudo, manda 5 pelo menos. Mas eu abaixei o valor por enquanto. Se render legal, eu vou manter assim, beleza? Então é isso aí, gente. Essa foi a análise, espero que tenham gostado e até mais.